Olá pessoal, vamos dar continuidade aos nossos vídeos, onde nós estamos fazendo uma análise das questões dissertativas que já foram cobradas no exame de ordem. Tá? Então vamos começar hoje a análise do 21º exame e na primeira questão dessa prova foi exigido do candidato conhecimento sobre competência, crimes pré-dolosos e concausas. Então, vamos fazer uma leitura rápida aqui da questão, já destacando os pontos relevantes, para depois, então, nós analisarmos a possibilidade de resposta. Aqui, então, a questão nos diz que Paulo e Júlio, colegas de faculdade, comemoravam juntos na cidade de São Gonçalo o título obtido pelo clube de futebol para o qual o primeiro torce. Não obstante o clima de confraternização, em determinado momento surgiu a entrever entre eles, tendo Júlio desferido um tapa no rosto de Paulo. Apesar da pouca intensidade do golpe, Paulo vem a falecer no hospital da cidade, tendo a perícia constatado que a morte decorreu de uma fatalidade, porquanto, sem que fosse de conhecimento de qualquer pessoa, isso aqui é importante, Paulo tinha uma lesão pretérita em uma artéria. Tá? Então, Paulo tinha uma lesão pretérita em uma artéria, que foi violada com aquele tapa desferido por Júlio e causou a sua morte. O MP, em atuação exclusivamente perante o Tribunal do Júri da Comarca de São Gonçalo, denunciou Júlio pelo crime de lesão corporal seguida de morte. Então, artigo 129, parágrafo 3º do Código Penal. Bom, a partir daí você já consegue mais ou menos visualizar o problema. E aí o examinador então pergunta na primeira questão aqui: é competente o juízo perante o qual Júlio foi denunciado? Bom, doutores, é claro que aqui a resposta ela é negativa. Tá? Então, ele foi denunciado perante o Tribunal do Júri da Comarca de São Gonçalo. Nós já sabemos que, de acordo com o artigo 74, parágrafo 1º do Código Penal, a competência do Tribunal do Júri ela é limitada aos crimes dolosos contra a vida consumados ou tentados. Tá? Crime doloso contra a vida, pessoal, é o 121, homicídio, 122, instigação ao suicídio, o 123, infanticídio, 124, 125, 126, aborto. Artigo 129 é a lesão corporal, e de forma mais específica, o parágrafo 3º trata do crime de lesão corporal seguida de morte. Portanto, não é de competência do Tribunal do Júri. A competência é de uma vara criminal qualquer lá da comarca de São Gonçalo, mas não do Tribunal do Júri. Tá certo? Então, cuidado com essas pegadinhas, pessoal. Apesar da vítima ter morrido, mas não se trata de um crime doloso contra a vida. A mesma coisa diz respeito, por exemplo, ao crime de latrocínio. A vítima morreu, mas é um crime contra o patrimônio. Então, cuidem e se atentem para esse detalhe. Ok? Então, primeira questão sem maiores problemas. Vamos para a segunda questão. E aqui o examinador então pergunta qual é a tese de direito material, que poderia ser alegada em favor de Júlio. Pois bem, pessoal, vejam só. Primeira coisa que você precisa ter em mente aqui é que nós estamos diante de um crime préter-doloso. Artigo 129, parágrafo 3º, ele é um crime préter-doloso. E crime préter-doloso é uma espécie de crime qualificado pelo resultado, onde nós temos dolo no antecedente e culpa no consequente. Certo? Então, dolo em relação à lesão, culpa em relação ao homicídio. Agora, vejam só, para que nós possamos falar em culpa no consequente, qual seja, no resultado morte, claro, a culpa exige a presença dos elementos subjetivos da culpa, em especial a previsibilidade objetiva. Então, a previsibilidade objetiva, ela estabelece que alguém só pode ser punido de forma culposa quando o resultado não querido pode ser previsto por um homem mediano, que não é o caso aqui, pessoal. O cidadão, ele morreu por uma fatalidade, porque ele já tinha uma lesão pretérita em uma artéria. Então eu não posso falar aqui em culpa no consequente em razão da ausência dessa previsibilidade objetiva, certo? Então essa seria uma tese que você poderia alegar. E a segunda tese que você poderia alegar na resposta dessa questão diz respeito às concausas.
Muito bem, pessoal. O artigo 13 do Código Penal, quando ele fala lá do nexo causal, ele nos diz que o resultado de que depende a existência do crime somente pode ser imputado àquele que lhe deu causa. Ponto. Considera-se causa a ação ou a omissão sem a qual o resultado não teria ocorrido. A partir daí, a partir do desdobramento do artigo 13 e parágrafo 1º, nós já sabemos que nós temos as causas e nós temos as concausas. As concausas, elas são divididas em absolutamente independentes e relativamente independentes. As causas absolutamente independentes são aquelas que por si só produzem o resultado. Em consequência disso, elas rompem o nexo causal e por isso o cidadão só responde a título de tentativa. E nós temos aquelas causas relativamente independentes, que são aquelas causas que, somadas à conduta do agente, produzem o resultado. Elas não rompem o nexo causal. E vocês sabem que elas podem ser divididas em pré-existentes, concomitantes e supervenientes. Analisando o problema aqui, você pode perceber que a vítima ela tinha uma lesão pré-existente. Qual seja, essa lesão pretérita em uma artéria, como está bem claro aqui, está assinalado aqui, pessoal. Paulo tinha uma lesão pretérita numa artéria. Logo, eu tenho o que aqui? Uma concausa relativamente independente pré-existente. E tem detalhe, totalmente desconhecida do agente e de qualquer pessoa, porque você está vendo aqui, sem que fosse do conhecimento. Deixa eu apagar aqui, sem que fosse do conhecimento de qualquer pessoa. Então, nessa situação, nós temos uma causa relativamente independente pré-existente, totalmente desconhecida do agente. Então nós sabemos que nesses casos, para que o cidadão ele possa responder pelo resultado, qual seja a morte do agente, ele tinha que ter conhecimento dessa concausa relativamente independente pré-existente. Porque se não for assim, nós estaremos instaurando aqui uma responsabilidade penal objetiva, que pelo menos tentou se abolir lá com a reforma penal de 1984. Tá certo? Então, nós poderíamos alegar aqui, em relação à segunda questão, tanto o problema relacionado ao crime pré-doloso, então, a ausência da previsibilidade objetiva em relação ao resultado culposo, e também poderíamos alegar a existência de uma causa relativamente independente, pré-existente, desconhecida do agente, motivo pelo qual ele só pode responder, então, pelos atos até então praticados. Ok, pessoal? Se ficou alguma dúvida, se você quer uma complementação desse assunto, deixa aqui nos seus comentários para que a gente possa pegar e ajudar na sua preparação da melhor forma possível. Valeu, pessoal, tamo junto!